Quando a gente olha para os conflitos na África e no Oriente Médio, tudo parece meio caótico, né? Guerras que parecem não ter fim, uma crise atrás da outra. Mas e se eu te disser que muitos desses conflitos estão, na verdade, conectados por raízes bem profundas? Hoje, a gente vai puxar o fio dessa meada para entender o que de fato alimenta tanta instabilidade. O cenário é gigante e parece até difícil de entender. São dezenas de países, centenas de grupos diferentes e um custo humano que a gente nem consegue calcular direito. Por isso, a pergunta mais importante não é só o que está acontecendo, mas sim por quê. Que forças são essas, que raízes históricas e econômicas ligam todos esses pontos no mapa? Para a gente conseguir desembolar esse novelo, vamos olhar para a situação por 4 ângulos diferentes. Primeiro, as cicatrizes que a história deixou. Depois, a batalha por recursos. Em seguida, as linhas de identidade que separam as pessoas. E, por fim, o jogo das grandes potências. E lá no final, a gente se pergunta: será que existe um caminho para a paz? Ok, então vamos começar do começo, literalmente. Para entender as guerras de hoje, a gente precisa dar uma espiada nos mapas de ontem. Sabe, muitas das fronteiras que a gente vê nos noticiários não foram desenhadas pelas pessoas que moram lá. Elas foram impostas por potências de muito longe, um legado direto da era colonial. Olha só para esse mapa. Ele diz muita coisa. Durante a partilha da África, as potências europeias basicamente pegaram uma régua e desenharam os países pensando só nos seus próprios interesses. Elas ignoraram completamente quem vivia ali, sabe? Acabaram juntando povos rivais no mesmo território e separando outros que sempre viveram juntos. Imagina o caos que isso cria. Foi a receita perfeita para décadas de conflito. E essa mesma lógica de vamos dividir aqui se repetiu no Oriente Médio. O que a gente vê nessa imagem é a evolução de um dos conflitos mais longos do mundo. Em 1947, a ONU propôs dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Isso acabou funcionando como um estopim. A proposta foi rejeitada pelos países árabes e, em 48, com a declaração de independência de Israel, começou um ciclo de guerras que, bom, a gente vê os ecos até hoje. Agora, vamos mudar a lente e falar do segundo ponto: a briga por recursos naturais. Muitas vezes o que está em jogo, literalmente, debaixo da terra, é o que financia e ajuda a manter as guerras por mais tempo. O Oriente Médio vive um paradoxo brutal. Falta água, que é essencial para a vida, mas sobra petróleo, que move a economia do mundo. Esse contraste transforma a região toda num verdadeiro campo minado geopolítico. Ali, ter o controle de um rio pode ser tão estratégico quanto ter um poço de petróleo. E isso, claro, atrai o interesse do planeta inteiro. Agora, se prepara para esse número. 5,4 milhões. É um número difícil até de imaginar. Esse foi o número de mortos no que ficou conhecido como a Grande Guerra Africana, na República Democrática do Congo. E o mais chocante é que a causa dessa tragédia pode estar literalmente no nosso bolso. Esse conflito, que foi o mais mortal desde a Segunda Guerra, foi alimentado pela briga por minerais como ouro, diamantes e principalmente o coltan. Sabe coltan? É um mineral essencial para fazer os celulares e eletrônicos que a gente usa todo dia. A mineração ilegal acaba financiando as milícias e a violência não para. A imensa riqueza do Congo se tornou uma verdadeira maldição para o seu povo. A nossa terceira lente de análise é a identidade. Porque, em muitos conflitos, a arma mais poderosa não é uma bala. É a ideia de nós contra eles. É explorar as divisões étnicas e religiosas para justificar a violência. Mas antes de dar um exemplo, a gente precisa entender um conceito rápido: apátrida. Ser apátrida é não ter uma nacionalidade, não ser cidadão de nenhum país. Pensa nisso, é uma situação de vulnerabilidade extrema. E o maior exemplo disso no mundo são os curdos. Eles têm uma cultura, uma língua própria, são dezenas de milhões de pessoas vivendo espremidas entre as fronteiras da Turquia, Síria, Iraque, Irã e Armênia. Eles são a maior nação do mundo sem o Estado e essa luta por um país próprio, claro, uma fonte constante de tensão por lá. A religião também é uma linha divisória poderosíssima. Dá uma olhada na demografia do Iraque. A maioria da população, uns 60%, é muçulmana xiita. E uma minoria importante, cerca de 20%, é sunita. Entender essa divisão é crucial para entender a história recente do país. E é aqui que o quebra-cabeça se encaixa. Na época do Saddam Hussein, que era sunita, essa minoria controlava o Iraque. Depois da invasão americana, em 2003, o poder virou, passou para a maioria xiita. Esse sentimento de perda de poder entre os sunitas criou um vácuo, um terreno perfeito onde grupos extremistas como a Al-Qaeda no Iraque, que depois virou o Estado Islâmico, conseguiram crescer.
Na África, quando essas divisões étnicas são exploradas ao máximo, as consequências são devastadoras. Essa frase se refere ao genocídio de Ruanda, em 1994, uma rivalidade antiga entre a maioria Hutu e a minoria Tutsi, que foi amplificada durante o período colonial, simplesmente explodiu numa violência que é difícil até de descrever. É um exemplo terrível do perigo que é manipular a identidade das pessoas. Bom, chegamos na nossa quarta e última lente. A verdade é que nenhuma dessas guerras acontece isolada do mundo. A intervenção de potências estrangeiras quase sempre complica e muito as tensões que já existem. Para entender isso, vamos conectar alguns pontos da história recente. O fim da Guerra Fria deixou os Estados Unidos como a única superpotência. Aí vieram os ataques de 11 de setembro, que deram início à chamada Guerra ao Terror. E isso levou à invasão do Iraque em 2003. Essa invasão desestabilizou a região inteira e criou o vácuo de poder que permitiu ao Estado Islâmico surgir e crescer. Uma coisa foi levando a outra. Um exemplo super claro desse jogo de poder é a guerra no Iêmen. É o que a gente chama de guerra por procuração. Ou seja, um conflito que começou local, mas que virou um palco onde as potências de fora brigam entre si usando grupos locais. De um lado você tem os rebeldes Houthi, que recebem apoio do Irã. Do outro, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita com apoio dos Estados Unidos. E quem fica no meio do fogo cruzado? A população do Iêmen, claro. Ufa! Depois de passar por tudo isso, história, recursos, identidade, interesses externos, a pergunta que não quer calar é: e aí? Existe um caminho para a paz? Uma coisa fica bem clara: a solução não é simples, porque os problemas estão todos amarrados uns nos outros. Então, o que a gente aprendeu aqui é que não dá para apontar uma causa só. É um nó complexo, com 4 fios principais: as fronteiras mal desenhadas do passado, a briga por recursos valiosos, as identidades que são manipuladas para criar divisão e, para fechar, a interferência de potências de fora. Entender como esses 4 fatores se misturam é o primeiro passo para decifrar essa realidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Sabendo que história, recursos, identidade e política externa estão todos entrelaçados, a pergunta não é só como parar a próxima guerra. A verdadeira questão é o que precisa ser feito pelos governos locais, pelas potências globais e, por que não, até por nós como consumidores, para finalmente quebrar esse ciclo de violência que parece não ter fim.